E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Queria que você abrisse no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5. Nós vamos pensar um pouco sobre, ainda dentro do tema Missio Dei, que é a missão de Deus. Eu vou estar falando sobre a missão de Deus e o Cordeiro de Deus. E eu quero ler com vocês um capítulo bem conhecido, pelo menos bem lido, né? Não sei se é tão conhecido, mas é bem lido, para que nós possamos encerrar esse momento de conferência missionária, refletindo sobre a missão de Deus e o Cordeiro de Deus. Todos acharam? Apocalipse capítulo 5. Amém? Deixa eu te ajudar aqui para fazer um exercício. E esse exercício vocês não vão fazer só agora, é para fazerem depois. Eu não sei quem gosta de ler esse livro, ou já evitou ou evita ler esse livro por saber que, puxa, eu vou ler e não vou entender muita coisa, né? E outros têm medo de ler. Não é uma propaganda, mas ali fora tem um livro chamado Trono e Cordeiro. Esse livro é uma proposta de leitura do Apocalipse, de uma forma mais proveitosa, da perspectiva daquele que se assenta no trono e do Cordeiro de Deus. Tem um autor, ele talvez não seja muito conhecido no Brasil, talvez em alguns meios acadêmicos sim, chamado Juan Stem. Ele é um norte-americano, naturalizado costarriquenho. Ele tem alguns livros em português, mas o comentário bíblico dele de Apocalipse é em espanhol. E ele tem umas dicas bem interessantes para a leitura desse livro, onde ele destaca o seguinte, ele diz, olha, a leitura do livro de Apocalipse precisa ser feita você utilizando os 5 sentidos. Ele diz, o livro é assim. Por exemplo, qual é o principal sentido que a gente utiliza, ou que o livro de Apocalipse faz uso, o tempo inteiro? Quem já leu Apocalipse? Visão, eis que eu vi, e eu vi isso, e eu vi aquilo. Mas não só visão. Você vai perceber que Apocalipse é um livro que envolve tato. Por exemplo, João cai aos pés daquele que ele viu e ele toca a sua mão direita sobre ele. Mas além do tato, o livro de Apocalipse é um livro extremamente barulhento. Não sei se você já leu Apocalipse e escutou tanto barulho. É trombeta. É anjos cantando, multidões louvando. Então é um livro onde você usa muito a audição. Mas pastor, e dá para ler o livro de Apocalipse e usar o paladar? Sim. Capítulo 10 de Apocalipse, você tem João tendo a visão de um anjo com um livro na mão. E o anjo deu para João comer o livrinho. E quando ele comeu, disse que era doce ao seu paladar, mas quando ele digeria era amargo. Ou seja, é um livro que você utiliza todos os sentidos. E ele faz uma proposta interessante. Ao ler o livro de Apocalipse, use uma coisa chamada imaginação. Tente ler o livro imaginando ou tentando visualizar a cena que o livro está descrevendo. E muitas vezes nós perdemos a mensagem do livro porque a gente quer entender os detalhes, quando o alvo é você observar o quadro todo, a visão toda que o livro apresenta. Então eu quero convidar você, nessa leitura, para que você possa usar a sua imaginação. À medida que nós formos lendo o texto, queria que você tentasse visualizar o que o texto está descrevendo, ok? Apocalipse capítulo 5, a partir do 1º versículo. Só para lembrar os irmãos, esse capítulo 5, para nós está dividido o capítulo 4 e 5, mas o capítulo 4 e 5 é uma visão única, é uma visão toda. A gente, por questão de prática, a gente só vai ler essa parte da visão, que começa no capítulo 4, e o capítulo 5 é a segunda parte da mesma visão, onde diz assim:
vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Deixa a palavra de Deus aberta nesse texto. Vamos orar, vamos pedir a bênção e a graça do Senhor para esse momento. Pai, nós queremos bendizer o nome do Senhor. Estamos chegando hoje no domingo, ó Deus, no encerramento dessa 23ª conferência missionária. Eu sei que no coração desta igreja, dos irmãos, da liderança, há uma profunda gratidão ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E cremos, Pai, que o Senhor irá fazer muito mais através da vida desta igreja, para que o mundo conheça e ouça acerca do Cordeiro de Deus. Pai, nesta noite nós queremos colocar esse momento aqui de reflexão na Tua Palavra, de exposição da Tua Palavra, e pedir que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo do Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, alargue a nossa visão nesta noite, para que o nome do Cordeiro possa ser glorificado, engrandecido, e a igreja do Senhor possa ser edificada para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo da história da igreja, algumas visões deturpadas e concepções equivocadas acerca do livro de Apocalipse
tem surgido. Por exemplo, Apocalipse é visto por muitos apenas como um livro enigmático, um livro que apenas alguns especialistas em escatologia, em literatura apocalíptica, têm acesso e conseguem interpretar. Como se Apocalipse tivesse sido escrito para especialistas. E Apocalipse não foi escrito para especialistas em escatologia. Apocalipse foi escrito para a igreja. Apocalipse foi escrito para trazer edificação para a vida da igreja. Porém, muitos encaram o livro de Apocalipse como um livro cheio de códigos que precisam ser decifrados. E muita gente explora essa questão. Basta você dar uma olhada na internet aí, que você vai ver muita gente enxergando muita coisa dentro do livro de Apocalipse, porque parece que ele é um livro cheio de códigos de difícil interpretação e que a gente precisa que um especialista nos explique esses códigos. Porém, tem aqueles que leem o Apocalipse como se fosse uma espécie de mapa do futuro. É tipo assim, eu quero saber como é que vai ser o futuro, então eu leio o Apocalipse e eu monto um mapa maravilhoso desse livro, tudo bem divididozinho, vai acontecer isso aqui, até chegar lá no novo céu e nova terra. Então os caras utilizam o livro como um mapa do futuro. E ainda tem aqueles que olham para o livro de Apocalipse e dizem que é o livro da besta. Eu digo, esse cara é um besta. Porque o Apocalipse não é o livro da besta, Apocalipse é o livro do Cordeiro. Mas as pessoas, elas dão tanta ênfase ao número, à marca e ao nome e à decifração desse número e desse nome, que transforma o Apocalipse em um livro besta-cêntrico. Ou seja, que tem a besta como o centro. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. A igreja no primeiro século, ela estava enfrentando um tempo difícil, debaixo do governo romano. Um tempo de perseguição não só por parte dos romanos, mas um tempo de perseguição também por parte dos judeus. A igreja, basta você ler as 7 cartas, capítulo 2 e 3, que você vai perceber as complicações que a igreja do primeiro século estava enfrentando. Então eu pergunto para vocês nessa noite o seguinte: uma igreja perseguida, uma igreja enfrentando os mais diversos desafios, ela precisa de um livro enigmático cheio de códigos para que especialistas venham decifrá-los? Uma igreja debaixo de perseguição, ela precisa de um mapa do futuro que aponte para aquilo que vai acontecer. Veja, você está no primeiro século, aí o livro chega lá e diz, ó, está aqui o livro, mas na verdade está falando de algumas coisas lá para o futuro, ligado à Europa, às Américas e tal. Qual a utilidade de um livro dessa maneira para uma igreja que estava vivendo momentos difíceis? Eu vou dizer para vocês, nenhuma utilidade. Mas eu quero que você entenda nesta noite que o livro de Apocalipse, ele tinha um propósito quando ele foi escrito. Pastor, e qual era o propósito? O propósito desse livro, irmãos, era encorajar. O propósito desse livro era animar, era simplesmente fortalecer a fé, em primeira mão, de um grupo de igrejas que estava enfrentando um tempo e um período muito difícil. Porque é disso que uma igreja perseguida precisa. Tem um autor chamado John Stott, que ele diz o seguinte, que ele usa uma expressão, não sei se vocês conhecem aqui, mas ele diz que uma igreja acuada, com as costas contra a parede, ela não precisa de um livro enigmático cheio de códigos. Ela precisa de uma visão do seu Cristo. E Apocalipse, ele foi escrito exatamente com esse propósito
de maneira alguma a ênfase do livro pode ser a besta. A ênfase do livro é o cordeiro. Você vai perceber na leitura do livro que o cordeiro, ele entra em cena aqui no capítulo 5 e ele percorre todo o livro e ele vai estar lá no final, no capítulo 22, como a pessoa central de todo o livro. Então eu queria que nessa noite, nesse encerramento da conferência missionária, nós pudéssemos olhar para esse livro e olhar e ver o seguinte, que Apocalipse ressalta que antes da missão ser da igreja, ela é a missão do Cordeiro. E a primeira verdade que eu quero destacar nesse texto, por favor, acompanhe junto comigo. A primeira verdade que eu quero chamar a sua atenção, que esse texto nos revela, é que sem o Cordeiro, a história humana é um completo desespero. Grave isso. É a primeira coisa que nós encontramos aqui do verso 2 até o verso de número 4, é que sem o Cordeiro, a história humana é um completo desespero. Pastor, onde é que está isso? Quando você olha para o capítulo 5, versículo 1, você vai ter a visão, João teve a visão do Senhor sentado no alto, no seu trono, e o que é que ele tem na sua mão direita? O que é que ele tem? Um livro. Não pense em livro no nosso formato. Você vai pensar num livro em forma de rolo. Ele tem um livro. E curiosamente esse livro ele está escrito por dentro. Não me pergunte como foi que ele viu que estava escrito por dentro e por fora. E esse livro estava selado com quantos selos? 7. Nas suas bordas, porque era um rolo, nas suas bordas haviam 7 selos feitos na época de cera, que fechava, que lacrava o livro. E qual era a ideia de 7 selos? Era que todo o conteúdo do livro estava completamente inacessível. Ninguém tinha acesso ao que estava escrito naquele livro. Então no versículo 2 vem uma pergunta, um questionamento, que eu diria que é um questionamento cósmico. Qual foi o questionamento feito no versículo de número 2? O questionamento foi: quem é digno de abrir o livro e de olhar para, ou melhor, de abrir o livro e de desatar os seus selos, romper os seus selos? Quem é digno? A questão era quem estava apto, quem estava habilitado, quem era aquele capaz de romper aqueles selos, abrir o livro e revelar o seu conteúdo. Essa era a pergunta. Qual foi a constatação no versículo de número 3? A constatação foi que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém. Não havia ninguém apto, não havia ninguém capaz, não havia ninguém habilitado, não havia ninguém digno de pegar aquele livro, romper os seus selos e revelar o seu conteúdo. Não tinha ninguém. Ora, se não tinha ninguém, qual foi a reação imediata de João, no verso 4? E eu o quê? Chorava muito. E ele apresenta a razão do seu choro. Por que que ele chorava muito? Ele diz: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu não sei se você já fez alguma pergunta para esse texto, mas você tinha que fazer no mínimo 2 perguntas aqui. Primeiro, a primeira pergunta que você tinha que fazer aqui era: pastor, mas esse livro selado com 7 selos, significa o quê? Qual o significado dele? O que era esse livro? E a segunda pergunta é: por qual razão João chorou? Qual foi a razão do seu choro?
E a palavra que João utilizou aqui, que ele chorava muito, não era aquele choro comedido, aquele choro só de derramar de lágrimas dos olhos, que escorrendo na face e limpando ali com um paninho. Não era esse tipo de choro. Esse choro de João era um choro audível. Todos que ali estavam ouviram que ele estava chorando. Por isso que para a gente entender o choro de João, a gente precisa primeiro entender o livro. E aí surgiram várias possíveis interpretações acerca desse livro. E alguns disseram, olha, esse livro é o Antigo Testamento cumprido no Novo. Só que quando você lê Apocalipse, o 7º selo é rompido no capítulo 8, e aí o livro é aberto. Só que quando você abre o livro, você não vê o Antigo Testamento cumprido no Novo. Então descarte isso. Outros dizem, não, esse livro é o livro da vida do Cordeiro. Não está aqui o livro da vida do Cordeiro na Bíblia? E é para ter o que nesse livro? O nome dos salvos. Então você abre o livro, a partir do capítulo 8, não aparece o nome dos salvos. Então não é o livro da vida do Cordeiro. Aí outros disseram, não, esse livro, ele é um símbolo da herança do reino de Deus prometida ao seu povo. Opa, estamos chegando. Porque realmente, a partir do capítulo 8 de Apocalipse, principalmente, você vai ter a herança, você vai ter as recompensas para o povo de Deus. Mas só tem isso? Só tem herança e recompensa? Não. Tem juízos, tem manifestação da ira de Deus. Por isso que, particularmente, eu entendo que esse livro é a profecia dos acontecimentos finais, que inclui tanto a salvação do povo de Deus, como o juízo, o julgamento e a punição sobre os ímpios. É o que está escrito do capítulo 8 até o 22. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Talvez agora fique mais fácil de nós entendermos por que João chorou. Primeira coisa que eu quero que você saiba, João não chorou porque não teve a sua curiosidade, satisfeita. Eu queria saber o que está lá, mas ninguém quer me mostrar. Não foi por isso que ele chorou. Lá a gente diz, João não chorou igual o menino buchudo, se esperneando, querendo saber a historinha lá de dentro. Não foi por isso que ele chorou. João chorou, irmãos, porque João sabia o seguinte: se o livro não fosse aberto, o seu conteúdo não seria revelado. E mais do que isso, se o livro não fosse aberto, o que nele estava escrito não iria se cumprir na história. Por isso que ele chora. João chora porque se o livro não fosse aberto, não haveria a concretização do plano de Deus na história. Porque o livro selado implicava que o plano e o projeto de Deus não se cumpria. Então João, ele vai chorar porque ele sabia que o livro selado implicava na não realização dos propósitos de Deus. O livro selado, o não rompimento, implicava que não se cumpriria na história. Mas por outro lado, o rompimento dos selos, a revelação do conteúdo, a abertura do livro, indicava que os planos de Deus seriam executados. Então o que estava em jogo? O que estava em jogo não era tão somente a não revelação do conteúdo do livro. O que estava em jogo era o não cumprimento, era a não execução daquilo que estava escrito no livro. Em termos práticos, se o livro não fosse aberto, isso implicaria que não haveria vitória final para o povo de Deus. Se o livro não fosse aberto, não haveria juízo nem julgamento final para os ímpios. Se o livro não fosse aberto, irmãos, simplesmente os propósitos de Deus com relação ao seu povo e com relação à humanidade, se o livro não fosse aberto, esses propósitos eles não se concretizariam. Por isso que João chora, e ele chora audivelmente. Ele chora de maneira desesperada.
Qual é o princípio e qual é a verdade que nós temos aqui? É que, irmãos, sem o Cordeiro de Deus, a história humana é um desespero. Sem o Cordeiro de Deus, não há esperança para a humanidade perdida. Sem o Cordeiro de Deus, não há esperança para os povos, para as tribos, para as línguas e para as nações. Sem o Cordeiro de Deus, irmãos, a história é simplesmente uma sucessão de acontecimentos sem propósito e sem sentido. Na época que o Apocalipse foi escrito, uma das cosmovisões que prevalecia no mundo de então era a visão grega da história. E qual era a visão grega da história? Que a história era cíclica. O que é que a história era cíclica? A visão grega da história era mais ou menos assim, que a história é uma sucessão repetitiva, infindável de eventos sem nenhum propósito. Era mais ou menos assim. A visão grega era: geração vai e geração vem. Acabou essa geração, está vindo uma próxima. E assim se repetiria ao longo e nunca chegaria a um fim. Essa era a visão grega. Aí você olha para mim e diz: que absurdo, né, pastor? Sim. Agora, qual é a visão hoje, a visão científica moderna da história? Você já parou para pensar nisso? Como é que a nossa sociedade moderna, influenciada pelo racionalismo iluminista, como é que a nossa sociedade moderna enxerga a história? Qual é hoje a visão científica da história? A grosso modo, eu queria que você entendesse que é mais ou menos assim. A visão científica da história. Para eles, a história é o resultado de uma grande explosão cósmica, de causa desconhecida, aliado a um processo evolutivo de bilhões e bilhões de anos. Na visão científica da história, você e eu, nós tivemos a infelicidade de surgir nesse processo evolutivo e nós estamos aqui para nada e estamos caminhando em direção ao nada. Porque na visão científica da história, tudo termina com o quê? Com a paralisação da máquina humana e a decomposição do corpo. E isso é tudo. Sabe aquela velha história? Morreu, acabou? É isso aí. Essa é a visão científica moderna da história. E eu fico pensando, irmãos, que visão sombria. Que visão deprimente. Você tem a infelicidade de entrar neste mundo, de surgir, a infelicidade de crescer nesse mundo mau e perverso, desenvolve-se, vira gente, começa a trabalhar, acorda de manhã, vai trabalhar, volta cansado, recebe dinheiro, gasta dinheiro, aí chega no final de tudo, você morre e acabou. Que visão deprimente! E essa é a visão do mundo, essa é a visão científica da história. Então o que é que as pessoas fazem para poder conviver com essa visão deprimente? Eles fazem o seguinte, eles dizem assim: olha, a vida é muito curta, então vivamos intensamente a nossa vida, façamos coisas que deem sentido à nossa existência, que nos faça sentir bem, porque isso é o máximo que nós podemos alcançar como homens. Que visão deprimente. Por quê, irmãos? Porque é exatamente isso. Sem o Cordeiro de Deus, sem o Cordeiro de Deus, nós viemos do nada, nós estamos aqui para nada e nós caminhamos em direção ao nada. Sem o Cordeiro de Deus, nada faz sentido. Sem o Cordeiro de Deus, tudo é canseira e enfado. Sem o Cordeiro de Deus, irmãos, tudo é aflição de espírito, tudo é correr atrás do vento.
Se você tirar o Cordeiro de Deus da história, nada na nossa existência vai fazer sentido. Eu costumo dizer de forma bem sertaneja, sem o Cordeiro de Deus, irmãos, a humanidade está desprovida de qualquer recurso. A humanidade sem o Cordeiro de Deus está num beco sem saída e num mato sem cachorro. É um desespero. João chorava muito, porque se aquele livro não fosse aberto, se aqueles selos não fossem rompidos, se aquele conteúdo não fosse revelado, não haveria a concretização dos planos e dos projetos de Deus na história. Por isso que ele chora. Mas logo em seguida, voltando para o capítulo 5, nós temos um segundo princípio. O segundo princípio que nós temos aqui é que o Cordeiro de Deus, ele transforma o desespero humano em esperança. Quando você olha para o versículo de número 5, João foi consolado por um dos anciãos. Dá uma olhada no verso 5. O que foi que um dos anciãos disse para ele? Não chores. Para com o teu choro, acaba com o teu desespero. Mas esse ancião vai dar uma razão para que João pare de chorar. Qual foi a razão que o ancião deu para ele? Não chores, por que não? Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E ele vai abrir o livro. Ele é digno de fazer isso. Ele é o único apto, habilitado na história para romper os selos e para revelar o conteúdo do livro e para fazer acontecer na história tudo aquilo que nesse livro está escrito. Então, João, não chores. Mas tem uma coisa interessante aqui. O ancião anunciou para João que ele não deveria chorar, porque quem foi que venceu? Quem venceu, irmãos? O leão da tribo de Judá. Os irmãos com certeza já viram um leão, nem que seja na televisão, numa imagem. Forte, selvagem, imponente, que quando chega diz: cheguei. Mas o texto nos diz no versículo seguinte, no versículo de número 6, que João olhou. Ele olha para o trono, ele olha para o que está lá, e ele viu no meio do trono, verso de número 6, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, ele viu o que em pé? O quê? Mas espera aí, não anunciaram um leão? Disseram para ele que quem venceu foi quem? O leão. Mas quando ele olha para o trono, ele não vê um leão. Ele não vê um animal imponente, forte, selvagem, mas ele vê um animal frágil. Ele vê um animal manso. E tem uma coisa interessante aqui acerca dele. Diz que era um cordeiro como tendo sido morto. Qualquer judeu sabia que para oferecer um sacrifício, um holocausto a Deus, era necessário primeiro cortar a garganta do animal, para tirar o seu sangue e depois sacrificá-lo. Então João disse: eu olhei, eu vi um cordeiro e ele estava com a garganta cortada, como se ele tivesse sido morto. Aí você diz: pastor, foi uma propaganda enganosa? Porque anunciaram um leão, mas quando ele olhou não tinha leão, tinha quem? Tinha cordeiro. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, não foi propaganda enganosa, mas a mensagem de Apocalipse aqui é muito clara. Qual é a mensagem? É que antes dele vir como o cordeiro, como o leão da tribo de Judá, ele primeiro veio como o cordeiro de Deus. A ideia aqui do texto é o que o faz digno, apto, habilitado, capaz
para romper os selos, para abrir o livro, para revelar o seu conteúdo, para fazer acontecer na história. O que o faz digno não foi o fato dele ter vindo como o Messias conquistador, mas foi o fato dele ter vindo como o servo sofredor. Foi como o Cordeiro de Deus que ele venceu, e é como o Cordeiro de Deus que ele é capaz de romper os selos e revelar o conteúdo do livro. Tendo feito o anúncio, dá uma olhada com muita calma no versículo 7. No versículo de número 7, o texto diz bem assim: veio, pois, quem foi que veio? Quem? O Cordeiro. Ele vai em direção ao trono. E o que é que ele fez? O que é que ele fez? Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado. E o que isso significa? Eu venci. Quando eu assumi a cruz do Calvário, eu venci. Eu posso conduzir a história. E a história vai terminar exatamente como eu quero. Porque na cruz do Calvário, ele obteve a grande vitória que o torna digno de tomar as rédeas da história e conduzir a história exatamente ao ponto determinado pelo Criador. Ele toma o livro na mão, e a mensagem que Apocalipse está deixando para nós é que, como o Cordeiro de Deus, ele é capaz de conduzir a história. Ele é capaz de fazer acontecer na história todo o propósito, todo o plano eterno, todo o projeto de Deus para a sua criação e todo o projeto de Deus para a humanidade. Como o Cordeiro de Deus, ele é o único digno de fazer isso. Agora preste atenção. Quando o Cordeiro toma o livro, quando ele pega o livro, o que foi que aconteceu? Eu queria que você prestasse atenção. O que foi que aconteceu? O texto diz, verso 8: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, fizeram o quê? Prostraram-se diante do Cordeiro. O que era que eles tinham nas mãos? Harpa, instrumentos para tocar. Taças de ouro cheias de incenso com as orações dos santos. E o que é que eles começaram a fazer agora? Como é que é? Entoavam um novo cântico. Eu queria que você fizesse a conta rapidinho aí. Eu sei que mesmo o pessoal de humanas consegue fazer essa conta. No versículo de número 8, quantos componentes no coral? Quantos componentes? 28. 24 anciãos, 4 seres viventes. Para uma igreja pequena é um coral relativamente bom, mas é pequeno. Esse coral celestial começa a cantar. E ele canta o quê? Ele começa a dizer: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Por qual razão? O que te torna digno de fazer isso? Por quê? Porque tu foste morto. E com o teu sangue tu compraste, tu pagaste o preço do resgate. Para Deus de quem? Dos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor é digno de fazer isso, porque o Senhor morreu, porque o Senhor simplesmente entregou a vida. Ele derrama o seu sangue e ele compra, paga o preço do resgate e liberta os escravos de todas as tribos, línguas e nações. E mais do que isso, versículo de número 10, o que é que ele faz com esses aí? Para o nosso Deus os constituíste reino e reinarão sobre. Eu acho isso aqui maravilhoso. Ele pega um bando de escravos. Escravos do pecado, escravos do diabo, escravos da carne, escravos do mundo.
liberta, paga o preço do resgate. E agora, além de libertar, diz o seguinte: vocês vão estar aqui no meu reino, eu vou constituir vocês um reino de sacerdotes. Então eles começam a cantar o Cordeiro. Mas de repente, no versículo 11, o coral aumenta um pouquinho. Dá uma observada. Quantos componentes no primeiro coral? 28. Agora eu quero que você faça a conta do segundo. O segundo coral diz: e vi e ouvi uma grande voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Ou seja, era um coral inumerável de hostes celestiais que aqui estavam cantando e celebrando. Dá uma olhada no verso 12. A quem e para quem? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Eu queria que você percebesse a transição no texto. Sem o Cordeiro existe choro e desespero. Quando o Cordeiro entra na história, os céus começam a celebrar, porque o Cordeiro de Deus, ele transforma o desespero humano em esperança. Vocês acham que esse coral era grande? É porque vocês não viram o coral do verso 13. Porque no verso 13 ele amplia um pouco mais o coral. E o texto diz o quê? Então ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que neles há. Cresceu, não foi? Agora é a criação toda participando da adoração e da celebração ao Cordeiro. Por que que essa criação, irmãos, participa da celebração ao Cordeiro? Porque quando ele morreu na cruz, ele não morreu somente para salvar os homens. Ele morreu para resgatar toda a criação que foi atingida pelo pecado. Por isso que o mesmo Apocalipse que João viu uma multidão inumerável de toda tribo, língua e nação, é o mesmo Apocalipse que diz que João viu novo céu e nova. Porque a obra do Cordeiro foi para resgatar toda a criação de Deus do domínio do pecado, inclusive nós, humanidade. Por isso que toda a criação participa do louvor. Meu irmão e minha irmã, quando eu olho para esse texto, nós percebemos de forma clara que, por causa do Cordeiro, o choro, o desespero e a tristeza de João foram substituídos pela alegria e pelo júbilo. E qual é a lição? Qual é a mensagem aqui? A mensagem, irmãos, é que o Cordeiro é aquele que transforma o pranto em canto. O Cordeiro é aquele que transforma a lamentação em celebração. O Cordeiro é aquele que transforma o desespero em esperança. O Cordeiro é aquele que transforma o choro em riso. E ele transforma a tristeza em alegria. Essa é a mensagem que nós temos aqui, que o Cordeiro é a esperança dos pecadores de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda nação. Irmãos, nesse tempo que eu estive mais envolvido diretamente com missões indígenas, entre os indígenas, eu tive que lidar algumas vezes com dois mitos ligados aos povos indígenas. O mito do selvagem e o mito do inocente. Qual era o mito do selvagem? É um mito que olha para os indígenas como se fossem selvagens, quase que animais, que não têm entendimento das coisas.
Mas eu quero que você entenda que eles são selvagens no sentido que eles moram na selva. Mas eles não são selvagens no sentido animalesco. Eles são pecadores, seres humanos carentes da graça e carentes do amor de Deus. Esse era um mito. Mas qual era o outro mito? O mito vendido pela mídia e o mito vendido na escola. Era o mito do inocente. Qual é a ideia? Eles vivem em perfeita harmonia com o seu mundo, com a natureza. É uma coisa linda. Aí o homem branco vai lá e estraga tudo. Bom, eu quero dizer que o homem branco realmente estragou muita coisa. Mas eles não são inocentes. Eles são pecadores culpados. Pecadores debaixo do domínio e do governo do pecado. Carentes da mesma redenção de qualquer ser humano precisa. Irmãos, ali era a cultura do medo. Você não sabe o que é viver na cultura do medo. Pastor, como é essa cultura do medo? Nasce uma criança, medo. Medo de quê? Medo dos espíritos que podem transmitir doença para a criança ou para a mãe. Por isso que tem benzimentos de proteção, rituais de proteção pelo pajé, para a vida da criança e para a vida da mãe que vai ter que tomar o banho no rio. Medo quando nasce. Medo quando começa a viver em sociedade. Medo de quê? Medo dos espíritos da mata, medo dos espíritos das águas, medo de tudo. E aí quando morre, medo de quê? Medo do espírito do morto. A cultura do medo. Mas aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, aqueles que foram alcançados pelo Cordeiro de Deus, eles são completamente libertos desse medo, porque eles entendem que o Cristo, o Cordeiro de Deus, tem toda a autoridade, tem todo o poder, e os espíritos estão debaixo do seu governo. Eles entendem isso. Mas preste atenção nisso aqui. A humanidade precisa saber disso. A humanidade precisa saber que o cordeiro que foi morto pagou o preço do resgate. A humanidade precisa saber que o cordeiro que foi morto satisfez as exigências da justiça de Deus. A humanidade precisa saber que o cordeiro que foi morto aplacou a ira do Deus Santo. A humanidade precisa saber que o Cordeiro de Deus desfez a inimizade e nos reconciliou com o nosso Criador. A humanidade precisa saber que o Cordeiro de Deus derrotou e despojou todo o principado e toda a potestade. A humanidade precisa saber que o Cordeiro de Deus expôs os poderes malignos a uma vergonha pública. A humanidade precisa saber que o Cordeiro de Deus, ele venceu a morte e nos garante a restauração, a ressurreição e a vida eterna. E quem é que tem essa mensagem para proclamar? Nós. Ele nos confiou essa mensagem. Ele confiou a você essa mensagem de proclamar para que os povos, as nações possam saber o que ele realizou na cruz do Calvário. E eu queria partir para o primeiro princípio é que sem o Cordeiro de Deus a história humana é um completo desespero. O segundo princípio é que o Cordeiro de Deus transforma o desespero em esperança. Agora, qual é o terceiro princípio? Basta você só dar uma olhada novamente nos versículos 12 e 13. Especialmente no cântico do versículo 13. O que diz? Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O terceiro princípio que nós temos aqui, irmãos, é que a glória de Deus e do Cordeiro
é o alvo supremo da missão. Pastor, eu aprendi que o alvo da missão é salvar almas. Não. O alvo supremo da missão é a glória de Deus e do Cordeiro. A gente precisa entender, irmãos, que tudo aquilo que o Cordeiro fez para o resgate e a salvação da humanidade foi para a sua própria glória. A gente precisa entender que a missão confiada à igreja é dele, é por ele e é para ele. Ele é o Senhor da missão. Ele é a razão da missão. Ele é o conteúdo da missão. Ele é a garantia do sucesso da missão. Ele é o propósito da missão. Ele é o alvo e a meta final e o alvo supremo da missão. É Ele. Ontem eu falei um pouco sobre isso aqui. Mas nós missionários, que fui de linha de frente, chamados os desbravadores em campos transculturais inóspitos, muitas vezes a gente recebia certos reconhecimentos na igreja. Como eu disse ontem, nossa, tem que ter muito amor. E muitas vezes a gente era o mais desgraçado de todos. Mas há uma tendência no coração do ser humano, diante do reconhecimento e da admiração dos irmãos, há uma tendência de fazermos no campo algo tão extraordinário que nós somos tentados, preste atenção, tentados a partilharmos do louvor e da glória que é exclusiva dele. Irmãos, nunca se esqueçam, nós missionários somos apenas servos. Só isso. Pastor, mas vocês lá no campo, vocês não são acima da média? Não, irmãos. Nós somos tão frágeis, tão pequenos, tão pecadores, tão vasos de barro, como qualquer um, como qualquer cristão. Para quê? Para que a excelência do poder seja dele. Porque o alvo da missão é a glória dele. Mas não somente o missionário desbravador passa por essa tentação. Muitas vezes, igrejas e líderes comprometidos, envolvidos com a missão de Deus, que quando são elogiados ou quando são reconhecidos publicamente, também são tentados de usufruírem da incompartilhável e da peculiar glória de Deus. Essa é uma tendência do coração humano. Mas eu queria que você entendesse isso nessa noite. Esses sentimentos que missionários têm, pastores, igrejas também têm. Essas sensações, essas motivações mesquinhas, não passam de tentativas insanas de usurparmos o que é exclusividade dele. Os irmãos lembram o que Jesus disse? O que é que nós devemos dizer? Depois que nós fizermos tudo o que Ele nos mandou fazer, Ele disse que nós devemos dizer o que acerca de nós mesmos? Somos o quê? E Ele diz por quê? Somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que nos foi mandado fazer. Então quero concluir dizendo para os irmãos que nas relações humanas, nós costumamos, isso é natural nas relações humanas, nós costumamos honrar e premiar pessoas por seus feitos e realizações. Isso é comum. Por exemplo, em jogos e competições, nós costumamos dar troféus e medalhas para as melhores equipes e para os melhores atletas, pelo seu esforço e pelo seu desempenho. Eu não sei se tem alguém aqui que já participou de alguma competição
e já ganhou algum troféu ou medalha? Tem alguém aqui que já ganhou algum troféu ou medalha? Poucos atletas na igreja, né? Mas você ganhou pelo menos a gincana cultural, gincana do conhecimento. Você ganhou alguma medalha ou algum troféu? Mas o que eu quero perguntar na verdade é o seguinte: o que é que está escrito na medalha? Está escrito o quê? Honra ao mérito. A ideia ali é o quê? Você é digno de receber essa medalha. Eu estou honrando o seu mérito. Irmãos, existem crentes que equivocadamente acham que lá no final receberão algo desse tipo. Tem crente que acha que lá no final ele ainda diz: olha, pastor, está lá, Jesus falou para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte, e eu vou te dar o quê? A coroa da vida, que era exatamente a Stéphanos, aquela coroa que era feita era uma grinalda de flores, que era colocada na cabeça do atleta. E aí você ainda usa Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, a Stéphanos, está reservada não só para mim, mas a todos aqueles que amam a sua. Aí tem crentes que acham que vão receber algo do tipo lá no céu: honra ao mérito. Meu irmão e minha irmã, a coroa da justiça e a coroa da vida serão dádivas da graça de Deus. Não nos será dada nenhuma recompensa por méritos. Nada lá receberemos por esforço, ou receberemos porque conseguimos e conquistamos. Tudo que nós recebermos do nosso Senhor é fruto da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia na nossa vida. Por isso que eu gostaria que nós entendêssemos que naquele grande dia, nós olharemos para o Cordeiro, nós olharemos para as feridas nas suas mãos e nos seus pés, e nós apontaremos para ele e nós diremos: honra ao mérito. Ao mérito de quem? Ao mérito daquele que se entregou, ao mérito daquele que nos amou incondicionalmente, ao mérito daquele que deu a si mesmo em favor dos pecadores. Honra ao mérito. E nós teremos possivelmente o privilégio de nos unirmos, como está aqui, a essa hoste celestial de milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, e nós cantaremos. Cantaremos o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. A missão de Deus é a missão do Cordeiro. E a Ele o louvor e a glória. Que o Senhor aplique nesta noite esta palavra aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui mais encorajados. Encorajados a fazermos mais. Não por méritos, mas por gratidão àquele que fez tudo por nós.